Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje é dia 15 de abril, uma quarta-feira, o nosso programa ao vivo, como toda quarta-feira. Hoje é um dia especial porque grande parte do sindicalismo brasileiro, muitas categorias profissionais, muitos ativistas do movimento sindical e do movimento popular saíram às ruas. Aliás, neste momento, aqui em São Paulo, está acontecendo uma grande concentração no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, de pessoas que discordam do PL 4.330, do projeto de lei do Sandro Mabel, ex-deputado do PMDB e grande industrial goiano, que precariza as relações de trabalho, as condições de trabalho, elimina a diferença que há entre atividade meio e atividade fim, que é o ponto central da questão da terceirização. Hoje, esse ponto ele é amparado pelo precedente 331 do TST e, a meu ver, posso estar errado que eu não sou especialista, acena com a possibilidade de terceirização de tudo. Uma fábrica não precisará ter nenhum empregado, basta ter lá as máquinas, ter lá o barracão, ter um dono para contar o dinheiro no final do mês e ele terceirizará toda a produção, todo o setor intermediário, almoxarifado e tudo que compõe, né, aquele ambiente produtivo. Então eu saúdo os que saíram à rua e desde o primeiro momento eu tomei uma posição contra esse projeto de lei 4.330, até arrumando encrenca com amigos meus que apoiam, mas vou fazer o quê? Eu penso assim, tenho um entendimento nesse sentido, não vou abrir mão de meu entendimento para agradar A, B ou C, porque eu não peço que eles façam isso quando eles discordam de mim, do nosso posicionamento. A Câmara Aberta Sindical já fez um debate aqui com o Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do Diab, justamente para esclarecer esse assunto. E na agência sindical onde eu trabalho, continuaremos na linha de frente do combate do PL 4.330. O Brasil é um país que está escrito na Constituição, que respeita a propriedade privada, portanto, nós aqui respeitamos o lucro. Agora, nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar selvageria nas relações capital-trabalho, o lucro a todo custo. Isso não, está escrito na Constituição, função social da propriedade. Se ela explora, ela passa a ter uma função antissocial e é crime. Tem que ser denunciado, então, deixo aqui já, como se fosse o editorial, a nossa posição e parabenizando os que estão indo à luta contra esta medida que ela é lesiva aos interesses da classe trabalhadora, é reforma sindical, mal disfarçada, é reforma trabalhista mal disfarçada e também é reforma tributária, porque fere ao recolhimento da Previdência. É um projeto antinacional, é contra os interesses do povo brasileiro e paro por aqui. Porque esse hoje não é o objeto aqui do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre os professores, sobre o trabalho, a luta, a campanha salarial dos professores da rede privada no estado de São Paulo. Eu recebo com alegria e agradeço muito a presença do Celso Napolitano, que é presidente da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo, e presidente do DIAP, do importante Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, entidade séria, decente, que ajuda o Brasil. E também temos aqui o Luiz Antônio Barballi, deve ser o nosso convidado, que é presidente do SIMPRO, Sindicato dos Professores de São Paulo. Então, eu agradeço aos dois pela presença e já pergunto ao Celso. Celso dá aula na Fundação Getúlio Vargas, se não me engano. Ao Celso Napolitano, se a categoria está em campanha salarial, quantos são os trabalhadores representados, se há um pleito só, uma pauta unificada, se há várias pautas e como é que está o andamento da campanha salarial. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a gentileza do convite. É uma honra estar presente aqui nesse programa, que é um marco na questão da luta dos trabalhadores e do movimento sindical. E também quero fazer coro às suas palavras iniciais, ao seu editorial, né? Que hoje o assunto palpitante realmente é o PL 4330 sobre a terceirização. E nós todos, trabalhadores, todos que temos, como você mesmo disse, interesses sociais, temos que nos pautar por fazer de todo possível para rejeitar esse projeto. Há uma possibilidade de rejeição, que é o Senado. São Paulo tem 3 senadores, José Serra, Aloysio Nunes e Marta Suplicy. Então nós temos que encher a caixa de e-mail desses senadores e comprometê-los com esse trabalho, porque se o Senado rejeitar
o projeto de lei 4330 ele será arquivado. Tá. E nós esperamos que isso ocorra no Senado, que são 81 representantes de todos os estados, quer dizer, uma representação equivalente, né? Uma representação equânime para todos os estados. E repito, em São Paulo nós temos 3 senadores, José Serra, Aloysio Nunes e Marta Suplicy, os 2 primeiros vindo da esquerda, né, que participaram da luta contra a ditadura, e a Marta Suplicy, que é fundadora do PT e que tem compromisso, espero que eles tenham compromisso com a classe trabalhadora, de não fazer da CLT um desmonte geral, como está sendo proposto nesse projeto de lei, né? Perfeito. Então é um assunto que a gente não pode deixar de tocar realmente, e eu parabenizo pelas suas palavras iniciais aí, a questão que você colocou, como você disse, o editorial do seu programa aqui. Muito obrigado, professor Celso. Celso, você é professor de matemática? Eu sou professor de métodos quantitativos, de matemática, matemática financeira, e também trabalho com negociação na Fundação Getúlio Vargas. Mas negociação em que sentido? Negociação em termos gerais, técnicas de negociação, teoria da negociação. Também tenho agora não estou dando esse curso, mas trabalhei muito tempo com curso de negociação, sou estudioso da negociação. Interessante. Luiz Antônio Barbagli, presidente do Simpro, você é professor de que matéria, professor? Eu sou professor de Física. Física. Na Universidade de Mogi das Cruzes. E no Simpro, o Simpro está engajado na campanha salarial junto com a federação. E como é que estão indo as tratativas com o setor patronal? É um sindicato só de patronal ou tem vários? Nós temos 2 sindicatos patronais em São Paulo, um que representa os patrões do ensino básico e o outro que representa os patrões do ensino superior. Neste ano que nós estamos, a nossa negociação conjunta com a federação inteira, o Estado inteiro está mobilizado numa pauta única. Nós estamos negociando apenas com o sindicato do ensino superior. Tá. Porque nós tomamos há alguns anos o trabalho de fazermos convenções por 2 anos. Então a nossa convenção dura 2 anos, não um ano só. Mas a cláusula econômica ou as cláusula cláusulas sociais também? tudo já fica resolvido por 2 anos. Então, este ano, o ensino básico já está resolvido, certo, e é o ano do ensino superior que nós estamos com muitas dificuldades nas negociações, até porque os patrões estão trabalhando com a questão do FIES, do financiamento do ensino superior, e estão dando muita dificuldade na negociação desse ano que nós estamos no ensino superior. Agora, professor, há uns anos, acredito que, se contarmos talvez os últimos 10 ou 15 anos, houve uma explosão do ensino privado no Brasil, né? Inclusive a entrada de grandes empresas estrangeiras na área universitária, comprando faculdades, etc. Esse segmento hoje, ele é do ponto de vista econômico estruturado ou é um segmento frágil? No ensino, o que houve foi uma expansão muito forte do ensino superior, especialmente na questão de aquisições de empresas, né, de faculdades. Eu acredito que ele é um setor totalmente estruturado, Tá. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, inclusive, está tudo totalmente estruturado e tem condições de apresentar propostas econômicas para os professores realmente vantajosas. Quando você lê os balanços, porque nesse meio tempo desse período, houve também muitos que partiram para a sociedade anônima. Certo. Então, até mais ou menos 1998, não era permitido nem se ter fins lucrativos no ensino superior. Em 98, no governo Fernando Henrique, passou a possibilidade de ter fins lucrativos. Sim. E a partir mais ou menos de 2006, começaram a aparecer as sociedades anônimas. Então, eles têm um segmento totalmente estruturado, os balanços mostram que eles estão fortalecidos e não há motivo nenhum para queixas, em termos de ganhos da classe patronal, né, dos patrões. Professor Celso Napolitano, quantos professores há na rede privada no estado de São Paulo?
Tem um número aproximado? Que a gente está trabalhando em todos os níveis? Sim, sim. Todos os níveis nós estamos trabalhando em torno de 120 mil professores. E aí inclui os professores Inclui os professores de todos os segmentos. do Sistema S do também? Do Sistema S também, que é um segmento que também esse ano nós estamos negociando. Acabamos de fechar o acordo com ele. Nós temos 3 segmentos, o ensino básico, particular, o ensino superior e o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC no ensino superior. Tá. Né? SESI e SENAI no ensino superior médio e fundamental e o SENAC no ensino superior. E vocês fecharam o acordo para esses professores agora, hoje? Hoje nós fizemos foi? a última assembleia dos professores. Aqui a cidade de São Paulo fez 2 paralisações para que houvesse um avanço na proposta patronal. E nós chegamos ontem, a última reunião de negociação, e hoje apresentamos a proposta à Assembleia de 8% de reajuste salarial a partir de março. Isso e ela foi aprovada. Superou a inflação, a inflação pelo INPC 7,68, pela média dos índices, que é o que nós nos acostumamos a trabalhar em São Paulo. Porque São Paulo tem DIEESE, tem FIPE, tem o INPC que é nacional, então nós trabalhamos com a média dos 3. Tá. DIEESE, FIPE e INPC. Então, na média dos 3 dá 7,41. Então, a gente tem 59%, 0,59% de ganho real. O que nessa conjuntura é um acordo considerado o possível e o melhor acordo na conjuntura política e econômica que nós estamos vivendo. Porque a Fiesp alega que perdeu a arrecadação. Tá. A agroindústria não mais recolhe para a Fiesp, para o SESI e SENAI, para o Sistema S. E a Embraer também deixou de recolher. A Embraer recolhe para a Infraero. Agora, eles perderam a arrecadação e alegam que com o declínio da economia, eles terão uma arrecadação menor. Estão projetando um orçamento de 3% e queriam gastar 5% na folha de pagamento. E a gente chegou a 8% com uma luta intensa dos professores da capital e do resto do estado. Hoje a gente conseguiu aprovar, levar uma proposta que foi aprovada pelos professores. Perfeito. E temos uma negociação dura, como o companheiro Luiz Antônio colocou, com o Sindicato do Ensino Superior, que está se valendo ou se prevalecendo do problema do FIES, né, que não há problema, na nossa opinião e na nossa constatação, para alegar uma pretensa crise no ensino superior e fazer uma proposta de 4% de reajuste, que significa 3,41% abaixo da inflação, o que é um absurdo, quando o próprio FIES aceita um reajuste de mensalidade de 6,41%. Tá. E eles estão oferecendo isso. Quando o ano passado, o Tesouro dispôs para o segmento superior do Brasil, da universidade, dos cursos superiores, 13,4 bilhões de reais. Tá. O Tesouro investiu na educação do povo, passando para o ensino superior particular, 13,4 bilhões. É dinheiro. A Croton recebeu 2 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, a Odebrecht, que participa da construção do submarino nuclear, recebeu 1 bilhão de reais. A Croton recebeu 2 bilhões de reais. O lucro da Croton no ano passado, porque como o Luiz Antônio disse, agora o balanço é publicado, o lucro da Croton no ano passado, depois de pagos impostos, etc., foi de 1 bilhão de reais. Perfeito. A receita, 3,37 bilhões de reais. Um absurdo. Professor Luiz Antônio, ele falou no lucro da Croton. Os professores têm participação no lucros e ou resultados, conforme aquela lei de 2010? Não. Os professores não têm tido participação nos lucros ou resultados no ensino superior. Nós conseguimos, este ano que passou, um abono suplementar, vamos dizer assim, para que a massa salarial pudesse ser aumentada. Mas essa tem sido uma dificuldade muito grande de negociação com o segmento do ensino superior, a questão da participação nos lucros e resultados. Porque, volta a isso, nós temos 4 ou 5 empresas que são sociedade anônima e as outras empresas têm filantropia, têm comunitárias e que efetivamente
alegam que não podem pagar essa questão da PLR. O que para nós é bobagem, mas é uma alegação e o segmento não consegue progredir em termos de participação. Tivemos no ano passado, pela primeira vez, um abono que compõe a massa, mas até agora a negociação com o PLR não avança. Perfeito. Professor, tem uma pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Ele quer saber se a sua posição sobre a entrada no Brasil de empresas estrangeiras na área de ensino que estão adquirindo controle acionário de colégios, escolas e faculdades brasileiras. Isso realmente é um problema muito sério, porque a entrada do capital estrangeiro ainda ela não é plena, as empresas elas não são de propriedade estrangeira, mas eles entram com aquisições na Bolsa. Aliás, há uma empresa que é de capital estrangeiro sim, que é a Anhembi Morumbi, do grupo Laurent. Essa é de capital estrangeiro e tem comprado. Então, tem uma empresa sim que é totalmente de capital estrangeiro. Eu havia me esquecido. Mas as outras que são da sociedade anônima, elas têm participação nas ações. Vem dinheiro do estrangeiro, de fora. Isso realmente, a médio prazo, será prejudicial à questão da qualidade do ensino no Brasil. Perfeito. Porque eles não têm nenhuma intenção de trabalhar com qualidade de ensino e sim com lucro apenas. Eu espero que não aconteça na educação o que está acontecendo na área da medicina privada, chamada medicina de grupo. Exatamente. Eu, por exemplo, sou conveniado da AMIL. Durante muitos anos eu fui da Unimed. A Unimed entrou em crise, hora a ONS intervinha, hora não intervinha, e mudei para a AMIL. E até vou aproveitar aqui, né, não quero usar aqui essa tribuna para defender interesse privado, eu jamais faria isso, porque a minha situação não é só minha. Você tem uma enorme dificuldade para marcar uma consulta médica, uma enorme dificuldade para marcar um exame médico, uma enorme dificuldade para encaminhar um procedimento pedido por um profissional que tem CRM. Não foi o farmacêutico da esquina, ainda que fosse, deveria ser respeitado para fazer o procedimento. Então, é preciso que nós, da classe média, que utilizamos os planos de saúde, façamos um movimento contra esta corja, tá? Que vende caro e não te oferece o serviço pelo qual você pagou. Está virando um grande SUS, um SUS que toma banho de loja, perfumado, mas não está passando disso. Então fica aqui a minha fala, que ainda quero fazer um programa de TV aqui para tratar a esse respeito, e pagam uma miséria para os médicos, obrigou o médico a fazer passeata, a fazer mobilização, porque pagam um valor de fome para o profissional que aluga um consultório, paga uma funcionária, paga a conta de luz, paga imposto de renda, e fica no garrote dessas empresas tipo a AMIL e outras do mesmo naipe. Então, essa entrada do capital internacional não sou contra, mas é preciso que seja mediante condições. Quais as condições? Tem que respeitar a lei, tem que ter regulamentação, tem que respeitar pelo menos o Código de Defesa do Consumidor, tem que respeitar. Bom, eu queria voltar aqui, tem algumas outras perguntas. Obrigado, Enésio. O Enésio passou aqui para a gente. Enésio, eu queria mostrar uma charge que foi publicada ontem pelo Laerte Coutinho, grande Laerte, de quem eu tenho o livro Ilustração Sindical, 1.100 ilustrações. Aliás, eu tenho até uns 3 ou 4 originais que o Laerte fez numa mesa de trabalho minha. Eu tenho lá guardados até hoje. Negociações trabalhistas no império da terceirização. Aí tem 3 representantes patronais sentados aqui numa base sólida, entram 3 incautos e diz aqui o porta-voz, acomode-se, só que eles vão se acomodar nas nuvens, né? Então, no abismo. No abismo. Então está aqui a charge do Laerte, que não precisa nem dessa explicação minha aqui, porque ela é autoexplicável, e o Laerte, como dizia por Robson Gazola, quem foi rei nunca perde a majestade. Na área sindical nunca houve alguém que fizesse charges tão boas quanto o Laerte. E ainda se usa até hoje o livro. Eu uso quase todo dia na área sindical. O Laerte é imbatível. O Robson Gazola, que acabei de citar, que é jornalista e diretor aqui da TV, faz uma pergunta que eu queria ver quem é que vai responder. Gostaria de saber dos convidados quais são as expectativas com o novo ministro da Educação, indicado agora pela Dilma, Renato Janine Ribeiro, é isso? Aliás, eu queria saber se esse bote Brasil, Pátria Educadora é para valer ou é conversa fiada? Tá? Mas, você vai responder daqui a pouco, professor, porque tem na linha já?
é que vai entrar um dirigente na linha Ok. para dar um recado, e desculpe, vocês vão falar, ok? Boa noite, Pedro. Pedro Zanotti Filho, presidente do STAP, o Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Públicos Municipais de Guarulhos, categoria que está em negociação coletiva, data base 1º de maio. Pedro, como é que estão as negociações? E te pergunto, você acha que é possível recompor a inflação e obter algum ganho real? Boa noite, João. Boa noite, amigos do Câmara Aberta. Então, João, assim, nós tivemos 2 reuniões com o prefeito Almeida, né? Guarulhos, pelo que todos estão acompanhando, a cidade de Guarulhos ela passa por uma certa dificuldade financeira, mas como nós sempre dizemos, né, nós servidores não temos nada a ver com isso, porque a gente sabe que o orçamento da cidade nos últimos 4, 5 anos sempre vem crescendo muito, né? E a gente pede compreensão de todos, né, dos munícipes, todos, porque os munícipes sempre eles colocam as bandeiras que a gente quer, serviços públicos de qualidade, e esse serviço público de qualidade passa pelos servidores, né, não tem outro caminho. Correto. Agora, Pedro, já houve uma reunião com o prefeito, porque o prefeito, por uma curiosidade, foi fundador do sindicato, foi até... agitou bandeira e fez greve na época dele. Espero que ele não tenha esquecido dessa época. Eu também. Já teve alguma negociação? A prefeitura sinalizou? Te pergunto, você acha que se a prefeitura for irredutível, existe um clima para paralisação? Ah, sim, né? Porque assim, a gente vê acontecendo nos últimos 4 meses, né? A questão da inflação, as coisas tudo aumentando, o mercado, a educação, tudo aumentou. Então não tem a possibilidade de ficar 12 meses sem você ter, entendeu? Então, assim, como você disse, o prefeito foi o fundador do sindicato. Nos últimos anos nós temos avançado em vários segmentos, né, em várias funções na prefeitura, e sempre recompondo todo ano, né, o mínimo. Ano passado tivemos até um aumento real, né, a inflação no período era 5,9, nós fechamos 6,78, quase 1% de aumento real. E a gente falando e conversando com ele sinalizou a preocupação dele com os casos da prefeitura, mas, como eu coloquei para ele, né, nós trabalhadores, servidores, né, mais de quase 30 mil trabalhadores, não podemos pagar a conta, né? Perfeito. Pedro, eu queria deixar combinado que, havendo assembleia, havendo mobilização, nos avise para que a gente possa fazer a divulgação. Tem alguma rodada de negociação com o prefeito prevista ou não? Esta semana tem reunião no CTN, não com o prefeito, mas com o secretário de administração. Perfeito. Para que a gente avance já em alguma coisa. Perfeito. Pedro Zanotti Filho, muitíssimo obrigado. Um abraço a todos do STAP, abraço aos servidores municipais de Guarulhos e desejando que a campanha tenha êxito e aumento real, especialmente. Obrigado, João. Obrigado a todos do Câmara Aberta. Um abraço, Pedro. Obrigado. Um abração. Professor Celso Napolitano, presidente da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo, e presidente do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Pergunto ao Robson Gazola, qual a expectativa relativamente ao novo ministro da Educação? Filósofo, professor da USP também, não é isso? Professor da USP, professor emérito, professor aposentado, mas ainda em atividade. E uma grande esperança na condução do destino da educação no Brasil. Nós temos uma grande esperança no trabalho do professor Renato Giannini. Pessoa séria, assim, tem conhecimento. Pessoa séria, pessoa que tem posicionamentos de esquerda, posicionamentos sociais muito interessantes, fez um trabalho muito interessante na CAPES, quando ele esteve lá na CAPES. Ele pensa o Brasil, ele pensa a educação do Brasil, ele tem o que falar sobre educação e tem o que fazer sobre a educação no Brasil. As primeiras declarações dele são animadoras. Fala, inclusive, sobre a questão do ensino básico, que é a base de tudo. Né? Nós estamos num estado aqui, São Paulo, vivemos em São Paulo, onde o mesmo grupo político está no poder há 20 anos e a educação de São Paulo ainda não saiu do nível razoável. Nem razoável ela chegou. E ele tem razão quando ele diz quando a educação básica é a base
para que a gente tenha depois uma educação superior de qualidade. Por curiosidade, antes dele ser indicado ministro, o professor Renato Giannini foi convidado pelos sindicatos professores de São Paulo para a abertura do seu 4º congresso. O 4º congresso se dará em agosto, nos sindicatos professores de São Paulo, que vai versar sobre a pesquisa no ensino das ciências humanas na educação. O professor Giannini foi convidado e aceitou. Olha, nós esperamos que ele vá à abertura do nosso congresso como ministro ainda, né? E não seja atropelado pela gente. Não, é só para ter uma dimensão de que figura é o Sim, professor Renato Giannini, né? Preocupado com as questões da educação. E para emendar naquela tua pergunta anterior, esperamos também que ele colabore para regulamentar essa farra do boi, que é o ingresso do capital estrangeiro na educação superior. Por que o capital estrangeiro ingressa na educação superior? Porque tem boa vida, porque tem lucratividade. Então, além de ter uma empresa, que é a Laureate, que tem capital genuinamente estadunidense, existem grupos estrangeiros, grupos de investidores, né, de private equity, que investem o dinheiro para obter lucros astronômicos. E quando a ação chega num determinado valor, eles saem. Aconteceu isso com o Grupo Pátria, o Banco Pátria na Croton, aconteceu com o BTG no caso da Estácio e está acontecendo em outros segmentos. Então esperamos que o professor Renato Giannini, que é uma pessoa de bem, é uma pessoa voltada às questões sociais e entende de educação, também contribua para regulamentar a injeção de capital estrangeiro na educação do Brasil. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, aliás, uma exposição do Nildo Nogueira, do bairro do Limão. Daqui a pouco eu coloco aqui no ar, viu, Nildo? Obrigado pela sua participação. Mas eu quero perguntar ao professor Luiz Antônio Barbagli que pontos de conexão há entre o professor da área privada e o professor da área pública e se há alguma diferença, alguma divergência. Os professores da área pública, da rede pública do Estado de São Paulo, estão em greve já há semanas. E é uma greve que não tem um horizonte de solução. Queria também ouvir uma opinião sua sobre a greve. Muito importante essa lembrança, porque nós todos estamos apoiando o movimento dos professores do ensino público. Na realidade, eles têm que fazer o movimento sim, porque é impensável que nós não possamos trabalhar com condições salariais e condições de trabalho, porque são duas questões que estão intimamente relacionadas. Os professores da rede pública sofrem tanto quanto os professores da rede privada, porque os professores da rede privada também têm essas questões que envolvem dificuldade com os alunos, o trabalho com os alunos e um pouco de ingerência dos pais dentro da escola, como se isso fosse uma necessidade premente, né? Então, os professores da rede oficial têm passado, nesse momento, essa luta, tem que manter essa luta, porque, como disse o Celso, nós já temos aí 20 anos de governo da mesma posição política e, pelo menos, essa questão da educação deveria ter sido resolvida a contento para toda a sociedade paulista, né? Isso não pode ficar assim. Mas nós temos muitos pontos em comuns, e mesmo porque a maioria dos professores trabalham nas duas redes, Sim. ou na pública estadual ou na pública municipal. Ou começaram ali, ou né? começamos ali e depois migramos para a rede privada. Tá. Então, isso realmente é uma coisa que nós apoiamos, é uma questão que nós apoiamos firmemente, porque os professores da rede pública têm que estar amparados pelo governo, não pode ser abandonados à sua própria sorte. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente faz um intervalo, que a gente tem aqui lá pelo 30º minuto o intervalo, mas eu quero aproveitar, tem algumas perguntas chegando, para mostrar alguns materiais sindicais que a gente sempre mostra aqui no Câmara Aberta Sindical. Aliás, fica aqui o convite para a federação e para o Simpro, se quiser mandar materiais aqui das suas entidades, nós também. Aqui é um espaço, não é o Jornal Nacional, mas é sempre uma possibilidade de mostrar um material, como eu tenho aqui, o Jornal do Comerciário de Piracicaba, base territorial Água de São Pedro, Piracicaba, Saltinho, e vem várias cidades.
E o sindicato garante folga no dia 1º de maio e faz festa do trabalhador. Geralmente os sindicatos negociam ou a folga ou para quem trabalhar pagar o dia em dobro, e tem alguns, como diz o povo, tem algum plus a mais, né? Lá para o trabalhador. Então eu queria agradecer aqui o sindicato que nos mandou, também mostrar um outro material, que é um curso de qualificação, é um ciclo de qualificação que é feito pela Contratur, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Eles falam contrato, eu que habituei a falar Contratur, não me corrijo. Qualificação sindical, compartilhando experiências, gerando ideias, aí tem ética, política, mobilização, negociação coletiva, que é a praia aqui do professor Celso, imprensa sindical, expressão e oratória. E eu devo estar em Brasília na sexta-feira para fazer um painel, lá na verdade um dia inteiro, de trabalho sobre imprensa sindical, espero corresponder lá e fazer um trabalho bem feito. Obrigado, Moacir Teske, pelo convite. Um abraço à diretoria do sindicato. Eu tenho aqui um outro registro que eu quero fazer. Já foi objeto de matéria aqui, de programa e também de reportagens, que a série de manifestações e de ações que vêm sendo tocadas pelos sindicatos de hoteleiros e Federação dos Hoteleiros e Contratur contra os abusos no McDonald's. McDonald's vende comida, mundial, né? Vende comida que faz mal para a saúde, todo mundo sabe, não precisa ser gênio para saber disso. Paga um salário de fome para seus empregados, acúmulo de funções. E há um movimento mundial. Hoje haveria manifestações em 200 cidades norte-americanas, porque lá se busca ganhar acima do salário mínimo americano. Paga-se um pouquinho, o McDonald's aumentou lá alguns centavos e disse, já melhorou, mas foi para 10% apenas dos empregados. Então eles querem $15 a hora, e aqui em São Paulo ter jornada fixa, cumprir piso, não ter acúmulo de função. Assédio, né? Assédio que é impressionante no McDonald's. O sujeito está lá na chapa e daqui a pouco vai limpar o chão da loja e assim por diante. Então, Sintoresp, Calazans, parabéns. Moacir e todos que estiveram em frente ao McDonald's hoje, da Avenida Paulista, fazendo a manifestação. Enéas, quero saber se posso chamar o intervalo. Então, chamamos o intervalo e voltamos daqui a pouco para falar de professores da rede privada, a educação nessa área, as demandas salariais, as condições de trabalho dessa categoria grande, com o Celso Napolitano, que preside a federação da categoria, Federação dos Professores do Estado de São Paulo, da rede privada, a FEPESP, e o Luiz Antônio Barbagli, que preside o Simpro de São Paulo, ok? Voltamos já já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Luiz Carlos Mota foi eleito presidente da União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo durante o Congresso Estadual realizado quarta-feira, 8 de abril, no Clube dos Comerciários de Tupã. Além de eleger e empossar a diretoria executiva e o Conselho Fiscal, o encontro também aprovou um estatuto e o regimento interno da UGT São Paulo. Segundo Mota, o mandato de 4 anos deve aproximar ainda mais a UGT paulista das cerca de 300 entidades filiadas que representam 69 categorias profissionais. Realmente é um dia importante, né, para a categoria dos trabalhadores filiados à UGT, os trabalhadores do Estado de São Paulo. Eu acho que hoje nós começamos uma nova era, uma nova unidade entre todas as categorias, né, filiadas à UGT no Estado de São Paulo. E, logicamente, que a gente fica muito mais forte. Uma entidade que congrega mais de 350 sindicatos no Estado de São Paulo, com quase 70 categorias. Realmente é uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que essa união é que nos vai fazer fortes, para que a gente possa trabalhar cada vez mais. E quem serão os beneficiários são os trabalhadores dessas categorias no Estado de São Paulo.
Lia Marques foi reeleita presidente do Sincomerciários de Votuporanga, com 97,5% dos votos válidos. A eleição aconteceu quinta-feira, 9 de abril, e o mandato da nova diretoria é de 5 anos. De imediato, os diretores do sindicato reafirmaram posição contrária à ampliação da terceirização da mão de obra defendida no projeto de lei 4.330. Amaury Motagua, presidente do Sincomerciários de Tupã, presidiu a mesa apuradora. O sucesso da FEComerciários durante os 4 dias da Reatec em São Paulo pode ser constatado em várias situações, como a divulgação das ações da diretoria da federação junto à questão por meio da distribuição de material temático. Este material foi distribuído para 14 mil pessoas que visitaram o estande da FEComerciários na feira. A presença da federação no evento potencializou os 68 sindicatos na luta pela inclusão e pela acessibilidade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O presidente Mota esteve nesta terça-feira, dia 14, na Câmara dos Deputados, acompanhando de perto a votação das emendas e dos destaques do texto base da PL 4.330, com demais lideranças da UGT e do sindicalismo. Neste quesito, Mota se diz incansável na pressão contra a precarização das condições de trabalho. Que o país está passando com a saúde pública e a necessidade de melhores condições de trabalho dentro das empresas, nada melhor do que um momento como esse para a gente estar tratando e tentando fazer algumas ações em defesa da saúde do trabalhador. Primeiramente, agradecer a iniciativa do Fórum em estar reunindo todas as confederações para que a gente possa ser um multiplicador das informações que nós recebemos. A saúde pública está um caos e o trabalhador sofre muito com isso, principalmente pelas doenças ocupacionais. Tá? As doenças ocupacionais hoje tomam metade do expediente dele em torno de fisioterapia, de medicamentos, impede ele até de exercer o trabalho dele com uma melhor qualidade. A importância de nós estarmos aqui em Manacapuru, a qual viemos fazer uma visita ao prefeito Tororó e encontramos também o líder, a qual convidamos a fazer a visita na Associação de Catadores aqui de Manacapuru, a qual foi feito várias reivindicações ao prefeito e o seu líder, representando o prefeito, se comprometeu em solucionar todos os problemas da associação, inclusive ajudando com materiais tipo maquinário, bicicleta, para que seja feito um trabalho mais digno e esse pessoal tenha condições realmente de trabalhar. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje falando sobre professores da rede privada do Estado de São Paulo, o ensino nesta área, as demandas salariais, as condições de trabalho. E vamos falar também daqui a pouco sobre o FIES. Não sei se você fala FIES, como é que chama? FIES, que é um financiamento generoso de pai para filho que o governo possibilita a muitos, centenas de milhares de brasileiros e evidentemente, com ganho para as escolas que se beneficiam desse aporte enorme de alunos nas suas salas. Mas antes de falar desse assunto, eu quero registrar aqui a participação do Nildo Nogueira. Diz aqui o Nildo: gostaria de parabenizar o João Franzin pelo que ele acabou de falar sobre os planos de saúde. E complemento que não é somente uma operadora que está falhando. Eu tenho a Marítima. E hoje entrou um grupo de japoneses para administrar e piorou o atendimento. Minha esposa ficou internada com dengue e o atendimento a ela foi péssimo. Tive que pagar particular pela ambulância, pois o convênio se negou a pagar. Muitos serviços foram cortados. O governo precisa ter uma manutenção e fiscalização melhor em cima disso. Nildo, parabéns, é isso mesmo. E ele comenta aqui sobre a questão da inflação, né? Se hoje a inflação está em 8% nos principais produtos,
a perda é significativa e, portanto, o esforço dos professores é grande, eles estão com dificuldades em ministrar suas aulas, merece no mínimo 10% de aumento. Parabéns pela mesa e pelo tema debatido. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado, Nildo Nogueira, meu amigo e nosso sócio honorário aqui no Câmara Aberta Sindical, sempre as suas observações muito valiosas. Professor Celso Napolitano, o que é esse FIES e da onde é que vem esse dinheiro? Ele beneficia os alunos, ele beneficia o ensino, ele beneficia as escolas, e se houve um corte agora por causa do pacote fiscal? Então, rapidamente, para não perder muito tempo, o FIES é um programa, um grande programa de financiamento estudantil. No Brasil, nós temos uma demanda reprimida de pessoas, de alunos, de jovens, que saíram do ensino básico e devem ingressar no ensino superior. Muito bem. As universidades federais não dão conta de todo esse contingente de pessoas. No governo Lula, aliás, o governo Lula foi o que mais investiu em ampliar a Universidade Federal, o número de vagas das universidades federais. Só em São Paulo agora nós temos a Unifesp, com todos os cursos, havia só o curso de medicina e fono na Unifesp, agora você tem todos os cursos, que foi obra do governo Lula, mas a Universidade Federal não dá conta desse contingente. Então, o que se pensou? O que foi pensado pelo governo foi fornecer uma bolsa de estudo para o aluno, um financiamento, não uma bolsa, um financiamento para o aluno. Primeiro foi a bolsa de estudo com o ProUni, das pessoas que têm uma baixa renda. Mas ainda tem pessoas com um nível de renda um pouco maior que não têm condições de pagar as mensalidades absurdas que o ensino superior cobra, o ensino superior particular. Então, o governo destinou uma parte do dinheiro do Tesouro, o dinheiro é do Tesouro, ele é só operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, mas é dinheiro do Tesouro Nacional, para que financiasse os alunos que quisessem ingressar no curso superior. A fórmula é muito interessante. O aluno faz o curso, durante o curso, ele paga só trimestralmente, no máximo, R$ 51 de juros. Depois que ele termina o curso, ele tem 1 ano e meio de carência, sem pagamento, e as mensalidades do curso dele, ele vai pagar durante 3 vezes o período do curso. Tá. Então, um aluno que não tem condições e quer cursar medicina, que é um curso caro, ele faz 6 anos de medicina, 1 ano e meio de carência e ele paga os estudos dele em 19 anos, 3 vezes mais 1 ano. A ideia de quem bolou esse esquema econômico é de que isso se retroalimentasse. Então, os alunos que pagariam o seu curso estariam, então, injetando dinheiro para pagar o curso dos que estavam aqui atrás. Bom, ocorre que os gestores das escolas particulares se aperceberam dessa benesse. Sim. E isso significava a receita certa, porque o governo pagava todos os meses as mensalidades. O grande erro aí do gestor disso foi que pagava a mensalidade ao nível de que as escolas quisessem. Sim. Como o governo era um grande comprador, ele deveria estabelecer um nível de mensalidade. Não, nós temos notícia que há escolas cobrando R$ 1.200 por um curso de pedagogia em Guaianazes. Um curso de pedagogia custa R$ 300 por mês, em média. Então, pagou isso. E as escolas se aproveitaram desse fato. Outra, utilizaram de uma maneira errada. Ao invés de fornecer o FIES para alunos entrantes, que era o objetivo do governo, e aí o dinheiro era injetado pouco por vez por ano e não era muita quantidade, eles passaram os alunos que estavam cursando para o FIES. Tá. E algumas até incentivavam, diziam, olha, pega a tua mensalidade e deposita na poupança. Tá. O juro do governo é 3, a poupança te dá 6. Porque aí ele não tinha inadimplência. Com isso, as ações da Bolsa subiram. O programa é muito interessante, é um programa de inclusão muito bem elaborado. Agora, professor, a operacionalização dele, a gestão dele é que foi complicada. Agora, a meu ver, também teve uma falha que foi na ponta, de não ter um controle, porque se eu financio, eu ponho dinheiro do povo brasileiro na escola e eu beneficio milhares de pessoas, os alunos, as instituições, na ponta final, a exigência de qualidade, de desempenho,
de avaliação do aluno não entra como um fator que modere essa equação? Foi colocado um nível 3 Tá. de avaliação no Enem e na avaliação geral do curso da universidade. Mas o nível 3 da nossa concepção é um nível baixo. Tá. E, além do mais, as faculdades maquiavam isso. Entendi. Outra coisa, era para pessoas que não tinham um bom nível de renda, o nível de renda num determinado limite. A quem foi destinada a fiscalização do nível de renda do aluno? Os próprios gestores das universidades. Então, você falou bem, faltou a questão da qualidade e faltou principalmente a questão de definir o valor da mensalidade. O que foi feito, agora complementando a resposta à sua pergunta, o que foi feito agora nessa nova gestão, neste novo ano, na nova gestão da presidenta Dilma. Porque agora eles estão estabelecendo um nível de valor de mensalidade Sim. e também estão estabelecendo o número de vagas Tá. e quais são os alunos que poderão pegar essas vagas, em que regiões do estado e nas escolas com melhor qualificação. Agora está sendo bem gerido o dinheiro do FIES. E por isso é que houve a grita, né, aos abusos, né? Infelizmente é uma regra geral aqui no Brasil, aos abusos, e aí as pessoas que perderam a teta, né, as instituições, as empresas e tal, começam a reclamar e arrumar problemas que elas mesmas geraram, né, por sua avidez de ganhar sempre e ganhar muito sem prestar o serviço. E querem que o professor pague a conta não reajustando o salário do professor. Pois é. E aí, quando há uma greve de professores, da rede pública, da rede privada, etc., só se ouve o governador do estado, só se ouve o secretário, só se ouve um gestor de uma entidade privada, e as outras partes que teriam o que dizer, não é ficar aqui com o pires na mão, choramingando, reclamando, não, são parte do processo, precisam ser ouvidas, têm o que dizer. Eu quero passar ao professor, nosso Luiz Antônio, professor, presidente do Simpro São Paulo. A pergunta de Lorena, da Barreira da Pompeia. Quanto é o salário inicial de um professor de faculdade privada? Tem um piso? Não, não há um piso, não há um piso colocado na convenção coletiva e cada escola paga o que ela quer. Arbitra. Arbitra, exato. A sua palavra está melhor que a minha. Você tem inicial a partir de R$ 22,00 por hora aula. Certo. Que daria para professores que apenas têm graduação, ainda não tem nem a especialização, o que daria para um regime de 40 horas uns R$ 4.400 por mês. Até escolas que inicialmente pagam R$ 35, R$ 40 por hora aula. Tá. Mas, de um modo geral, nos últimos anos, você tem as escolas pagando menos, na faixa de R$ 20 a R$ 25,00 para o iniciante. E o que seria ideal para um professor ter um padrão de vida confortável, poder comprar livros, poder se instruir, poder, digamos, se abastecer culturalmente? O que seria ideal seria, primeiro, um aumento nesse valor, mesmo para o iniciante, e que os planos de ascensão fossem respeitados. Que aí vem o segundo problema, não basta entrar na escola, eles não respeitam os planos de ascensão. Tá. Então, mesmo que você aí, sendo graduado, faça um mestrado, um doutorado, você às vezes fica nessa condição de iniciante, uma boa parte da sua vida profissional acadêmica. Entendi. Então, ao invés de você, pela titulação, que é uma das condições para você crescer profissionalmente, isso não acontece nas escolas. O plano de carreira estabiliza o professor basicamente num patamar só e impede a sua ascensão profissional. Perfeito. Nós vamos falar com o Celso Napolitano daqui a pouco, o presidente, voltar a falar da FEPESP, que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, da rede privada. Luiz Antônio Barbagli, que preside o Simpro de São Paulo, para que cada um fale um pouco o que é a sua instituição, a sua entidade, o seu órgão de classe na federação e o seu sindicato. Nós temos uma reportagem, é uma matéria que, não que ela perdeu a atualidade, ela foi feita dia 6 de abril, porque um segmento da área sindical importante, e aí no caso foram Força, UGT e CGTB, esse segmento junto com o patronato tentou
lançar a chamada Coalizão Capital e Trabalho para a Competitividade e Desenvolvimento. A ideia é muito boa, a ideia é interessante, porque é preciso fortalecer o setor produtivo no Brasil, porque sem setor produtivo forte não há desenvolvimento, não há mercado interno, não há soberania nacional. Vamos à reportagem e daqui a pouco voltamos com o professor Celso e o professor Luiz Antônio, ok? Manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Mais uma vez, os trabalhadores marcaram presença. Lotaram o auditório com faixas, bandeiras e não deixaram de se manifestar com indignação. A ideia aqui é ter pontos comuns e estarmos nos defendendo, e o objetivo é um Brasil melhor para todo mundo, com desenvolvimento, com distribuição de renda. Mas precisamos sair desse marasmo que hoje nós nos encontramos. O ato foi organizado pela Força Sindical UGT-CGTB e 39 entidades empresariais da indústria da transformação. Associações nacionais da indústria e centrais de trabalhadores, ambos preocupadíssimos, porque se sumir a indústria, desaparece o emprego na indústria. Nos juntamos, deixamos de lado diferenças que naturalmente temos ainda e nos concentramos no que nos une, que é a defesa do emprego industrial de qualidade e da indústria de transformação. Sindicalistas, trabalhadores e empresários se uniram para fazer um alerta ao governo. A perda de competitividade da indústria nacional e o que isso representa no emprego e na renda. A indústria de transformação estratégica para o desenvolvimento perdeu participação no PIB, o Produto Interno Bruto, de 35% na década de 1980, caiu para 12% em 2014. Só de janeiro de 2013 a janeiro desse ano, foram perdidos cerca de 500 mil empregos. No palco, representantes da indústria e das centrais se revezaram na defesa do desenvolvimento. Nós temos que fazer política aqui que seja bom para todos, para que todos ganhem, para que ninguém saia perdendo. E, consequentemente, adiar o sonho de viver em um país com um nível de bem-estar similar ao de nações desenvolvidas. Porque a situação está muito ruim. A indústria brasileira, que é quem puxa o desenvolvimento nacional, está indo para a bancarrota, particularmente a indústria de transformação. Na plateia, trabalhadores não paravam de se manifestar. Entre eles, diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. É importante o trabalhador estar junto com o empregador para discutir a questão da situação do nosso país. Tudo que for discutir em relação ao Brasil, a gente precisa estar junto, estar atento para que lado vai pender a situação, ou seja, quem vai pagar a conta. Os trabalhadores já estão pagando com desemprego. Manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Muito bem, vocês viram a reportagem muito bem feita, agradeço toda a equipe que lá esteve, especialmente o Donizete que fez a narração e o Edu a edição, o Donizete também cobriu, obrigado a todos e é uma contribuição aqui do Câmara Aberta Sindical que também defende um pacto entre capital e trabalho naquilo que for de interesse nacional, e o interesse nacional é ter indústria forte, é ter indústria pujante, com tecnologia de ponta, com crédito, e que possa ser competitiva no mercado interno e no mercado internacional. Esperamos que esse tipo de iniciativa prospere, né? Eu sei que há as dificuldades da vida real, mas é preciso insistir porque é nosso papel agir dessa forma e buscar construir aquilo que é convergente e de interesse maior dos brasileiros. Professor Celso Napolitano, o que é a FEPESP, quantos sindicatos compõem a entidade, como é que ela funciona, onde funciona, um site para contatos, diga para a gente. Se você me permitir, só dar um pitaco na tua pergunta, complementar a resposta do companheiro Luiz Antônio. O principal problema que o professor universitário sofre, e o professor em geral, é a jornada de trabalho. O problema nosso é que nós somos aulistas, nós somos taxistas, sim, entre aspas, sem nenhum menosprezo à profissão. Nós damos aula, saímos e vamos embora, damos aula em outro lugar. Tá. Nós não temos uma jornada de trabalho. O professor universitário, ele quer condições, você perguntou que condições? Ele quer condições salariais, mas ele quer também condições de trabalho. Condições de trabalho significa uma jornada onde ele possa lecionar, onde ele possa se preparar, onde ele possa pesquisar, onde ele possa orientar o seu aluno.
e onde ele tenha efetivamente um trabalho, uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com parte dela na sala de aula e parte dela fora da sala de aula. A LDB regulamentou a questão da jornada para o professor de período integral. Sim. Só que estabelece que a universidade tenha 1/3 de professores em período integral. E a faculdade isolada ou o centro universitário não precisa ter nenhum professor em período integral. Tá. E esse professor é que tem que ter 40 horas de jornada com 20 na sala de aula. Há professores que dão mais do que 50 aulas por semana. Isso é inadmissível para quem quiser fazer ciência ou quem quiser construir alguma coisa em termos de ensino. Com relação à Federação dos Professores, a federação ela congrega 25 sindicatos do estado de São Paulo. Esses 25 sindicatos do estado de São Paulo, a maioria, 19 sindicatos representam só professores. 5 sindicatos representam professores e auxiliares de administração escolar e 1 sindicato representa apenas auxiliares de administração escolar. Os 25 sindicatos que compõem a base da federação representam praticamente 90% dos professores do estado e uma parcela menor dos auxiliares de administração escolar. Professor, nós estamos correndo quantos segundos? Qual é o contato lá com a federação? Fica onde? www.fespesp.org.br. A nossa sede é na Rua Machado Bittencourt, perto do metrô Santa Cruz. Sim. E temos uma característica importante. Nos reunimos toda semana e na federação nada vai a voto. Na federação todas as decisões são tomadas por consenso. Se um dos elementos da diretoria ou um dos sindicatos não estiver de acordo com aquela decisão, nós discutimos até que todos estejamos de acordo. Essa é uma característica marcante da FEPESP. Interessante, interessante. Professor Luiz Antônio Barbagli, muito obrigado pela sua presença. E como é que faz contato com o Simpro? Onde fica? Telefone, site? O site é www.simprosp.org.br. Nós estamos na Borges Lagoa 208, ali perto da estação Santa Cruz do metrô. Sim. Sim. Telefone, tem um telefone? Telefone 5080-5982. Nós somos um sindicato que representa os professores de todos os níveis no município de São Paulo e contamos hoje com 26 mil sócios pagantes. Perfeito. Esse é o nosso sindicato. E não é um dos poucos sindicatos que não cobram taxa assistencial e que efetivamente devolvem a contribuição sindical para os trabalhadores. Porque o sócio do sindicato ele contribui com o sindicato só 9 meses. Tá. Os 3 primeiros meses ficam por conta da contribuição sindical, que é um dia de salário. Perfeito. Eu quero terminar o programa mostrando aqui a revista que me chegou da gráfica hoje, Repórter Fecomerciários, trata das MPs 664 e 665 do pacote fiscal, aqui chama para articulação unitária, sindicalistas unificam iniciativas contra medidas que restringem acesso a direitos, nossa federação mobiliza comerciários em todo o estado de São Paulo. Depois, no próximo programa, eu mostrarei aqui a revista, as páginas internas. Eu quero agradecer muito ao professor Napolitano, ao professor Luiz Antônio, que cá estiveram. Espero que a gente tenha feito aqui um bom programa, mostrando como é que são os professores da rede privada, como é que se organiza a categoria, os sindicatos, a federação, quais são as suas demandas. Esse assunto não se esgota num programa só, porque a educação é um assunto tão amplo, né, e complexo que precisa de horas e horas de discussão. Eu agradeço muitíssimo a todos e a todas, especialmente aos que nos enviaram perguntas e questionamentos. Muito obrigado, até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.